Capítulo 4. Lição 4. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Meu pai rico foi apenas mais esperto e usou as sociedades anônimas, o maior segredo dos ricos. Lembro-me de ter ouvido na escola a história de Robin Hood. Meu professor pensava que fosse uma maravilhosa história de um herói romântico, tipo Kevin Costner, que roubava dos ricos para dar aos pobres. Meu pai rico não via Robin Hood como um herói, ele o chamava de trapaceiro. Robin Hood pode ter desaparecido há muito tempo, mas seus seguidores perduraram. Quantas vezes ouço as pessoas dizerem: por que os ricos não pagam por isso? Ou os ricos deveriam pagar mais impostos para atender aos pobres. Essa ideia de Robin Hood, ou de tirar do rico para dar aos pobres, é que provoca os maiores sofrimentos para os pobres e para as classes médias. A razão pela qual a classe média paga impostos tão pesados está no ideal de Robin Hood. Na verdade, os ricos não são tributados, é a classe média que paga pelos pobres, especialmente a classe média alta instruída. Novamente, para entender bem como tudo acontece, precisamos adotar uma perspectiva histórica. Temos que conhecer a história dos tributos. Meu pai, muito instruído, era especialista em história da educação. Já meu pai rico se tornou um especialista na história dos impostos. O pai rico explicou a Mike e a mim que originalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos não havia impostos. De vez em quando, eram lançados impostos eventuais para financiar as guerras. O rei ou o presidente anunciava o acontecido e convocava todos para rachar a despesa. Os impostos foram lançados na Grã-Bretanha para financiar as lutas contra Napoleão em 1799 a 1816 e nos Estados Unidos para financiar a Guerra Civil entre 1861 e 1865. Em 1874, a Inglaterra instituiu um imposto de renda permanente para seus cidadãos. Em 1913, o imposto de renda se tornou permanente nos Estados Unidos com a adoção da 16ª emenda à Constituição. Durante certo tempo, os norte-americanos eram contrários aos impostos. Foi o excessivo imposto sobre o chá que levou à famosa festa do chá no porto de Boston, um incidente que ajudou a desencadear a Guerra Revolucionária. Foram necessários cerca de 50 anos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, para se consolidar a ideia de um imposto de renda rotineiro. É que esses dados históricos não revelam é que em ambos os casos os impostos foram inicialmente lançados sobre os ricos. Era isso que o pai rico queria que Mike e eu entendêssemos. Ele explicou que a ideia de impostos se tornou popular e foi aceita pela maioria, passando para os pobres e a classe média a ideia de que foram criados para punir os ricos. Foi assim que as massas votaram a favor da lei e ela se tornou constitucionalmente válida. Embora fosse idealizada para punir os ricos, na realidade acabou castigando aquelas pessoas que votaram a seu favor, isto é, os pobres e a classe média. Quando o governo sentiu o gosto de dinheiro, seu apetite aumentou, disse o pai rico. Seu pai e eu somos diametralmente opostos. Ele é um burocrata do governo, eu sou um capitalista. Quanto mais ele gasta e quanto mais gente contrata, maior será sua organização. No governo, quanto maior sua organização, mais ele será respeitado. Por outro lado, dentro da minha organização, quanto menos gente eu contratar e quanto menos gastar, mais respeito obterei dos meus investidores. É por isso que eu não gosto de gente do governo. Ele tem objetivos diferentes daquele da maioria dos homens de negócios. À medida que o governo cresce, mais e mais dólares saídos dos impostos serão necessários para sustentá-los. Meu pai, instruído, acreditava sinceramente que o governo deveria ajudar as pessoas. Gostava de John Kennedy e especialmente da ideia do Corpo da Paz. Gostava tanto dessa ideia que ele e a mamãe trabalharam para o Corpo da Paz treinando voluntários para a Malásia, Tailândia e Filipinas.
Ele sempre lutava por doações adicionais e aumentos no orçamento, de modo que pudesse contratar mais gente, tanto no seu cargo no Departamento de Educação quanto no Corpo da Paz. Meu pai rico não via Robin Hood como um herói. Ele o chamava de trapaceiro. Desde os meus 10 anos, ouvia meu pai rico dizer que os funcionários do governo eram um bando de ladrões preguiçosos, e meu pai pobre falava que os ricos eram bandidos gananciosos que deveriam ser obrigados a pagar mais impostos. Ambos os lados tinham argumentos válidos. Era difícil trabalhar para um dos maiores capitalistas da cidade e chegar à casa onde meu pai era um proeminente líder do governo. Não era fácil saber em quem acreditar. Os ricos não são tributados. Os ricos nunca serão tributados. Cada vez mais vemos os governos usando as leis fiscais para incentivar empresários e investidores a criar empregos e moradia. Estes incentivos reduzem os impostos dos ricos. Assim, a classe média é o único lugar em que o governo pode impulsionar a receita fiscal. Contudo, quando você estuda a história dos impostos, aparece uma perspectiva interessante. Como já disse, a aprovação dos impostos só foi possível porque as massas acreditavam na teoria Robin Hood da economia, que era tirar dos ricos para distribuir aos demais. O problema é que o apetite do governo por dinheiro era tão grande que logo os impostos precisaram ser lançados sobre a classe média. E a partir daí passou a atingir também os pobres. Os ricos, por outro lado, viram nisso uma oportunidade. Eles não jogam pelas mesmas regras. Os ricos já sabiam sobre as sociedades anônimas que se tornaram populares nas épocas das navegações. Os ricos a criaram como um veículo para limitar os ricos dos ativos a cada viagem. Os ricos colocavam seu dinheiro em uma sociedade anônima para financiar a viagem. A sociedade anônima então contratava uma tripulação para ir ao Novo Mundo em busca de tesouros. Se a embarcação se perdesse, a tripulação perdia a vida, mas a perda para os ricos se limitava apenas ao dinheiro investido em cada viagem. O diagrama que se segue mostra como a estrutura da sociedade anônima fica fora da sua demonstração pessoal de renda e do seu balanço patrimonial. É o reconhecimento do poder da estrutura legal da sociedade anônima que dá aos ricos uma grande vantagem sobre os pobres e a classe média. Tendo dois pais a me ensinar, um socialista e outro capitalista, rapidamente percebi que a filosofia dos capitalistas fazia mais sentido para mim em termos financeiros. Tinha a impressão que os socialistas, em última análise, puniam a si próprios em decorrência da sua falta de instrução financeira. Não importava o que a turma do tiro dos ricos inventasse, eles sempre encontravam uma forma de vencê-las. E desta forma, os impostos acabaram onerando a classe média. Os ricos conseguiram vencer os intelectuais somente porque aqueles entendiam o poder do dinheiro, um tema não abordado pela escola. Como os ricos passaram para trás os intelectuais? Quando o imposto tiro dos ricos foi implementado, o dinheiro começou a fluir para os cofres do governo. Inicialmente, as pessoas ficaram felizes. O dinheiro foi repassado para os funcionários do governo e para os ricos. Foi para os funcionários na forma de empregos e aposentadorias. Foi para os ricos quando as empresas receberam contratos do governo. O governo se tornou uma grande fonte de dinheiro, mas o problema era a administração fiscal desses recursos. A política do governo era evitar ter excesso de dinheiro. Se não conseguisse gastar a verba recebida, você se arriscava a perdê-la no próximo orçamento. Certamente não haveria reconhecimento para você se fosse suficiente. Os homens de negócio, por outro lado, não recompensados pelo dinheiro que sobra e reconhecidos pela sua suficiência, à medida que esse ciclo de despesas públicas crescentes continuava, a demanda por dinheiro aumentava e a ideia de tiro dos ricos se ajustava agora para incluir níveis de rendas mais baixos, chegando aos que tinham votado a favor dos impostos, os pobres e a classe média.
Os verdadeiros capitalistas aplicavam seus conhecimentos financeiros para simplesmente encontrar uma maneira de escapar. Eles se voltaram para a proteção de uma sociedade anônima, mas o que muita gente desconhece é que uma sociedade anônima não é algo concreto. É simplesmente uma pasta de arquivos com alguns documentos legais, guardada no escritório de um advogado e registrada em um órgão público. Não é um edifício com o nome de uma empresa. Não é uma fábrica ou um grupo de pessoas. Uma sociedade anônima é simplesmente um documento legal que cria um corpo jurídico sem alma. A fortuna dos ricos estava novamente protegida. As sociedades anônimas se tornaram populares porque a alíquota do imposto de renda sobre elas era menor do que as vigentes sobre as pessoas físicas. Além disso, certas despesas poderiam ser descontadas da renda tributável da sociedade anônima. Esta guerra entre privilegiados e desvalidos se mantém há centenas de anos. A batalha é travada sempre que leis são discutidas e continuará sempre. O problema é que as pessoas que perdem não têm informação. Elas não entendem a maneira como os ricos jogam, também poderiam jogar. Então estariam a caminho de sua independência financeira. É por isso que me arrepio toda vez que ouço um pai aconselhar o seu filho a estudar para poder conseguir um emprego bom e seguro. Um empregado nessas condições não tem escapatória. Hoje, o norte-americano comum trabalha de 5 a 6 meses para o governo, antes de ter conseguido o suficiente para pagar seus impostos. Na minha opinião, isso é tempo demais. Quanto mais arduamente você trabalha, mais paga ao governo. É isso que acredito que a ideia de tire dos ricos acabou sendo um tiro pela culatra para aqueles que a votaram. Toda vez que as pessoas tentam punir os ricos, estes não apenas não obedecem como reagem. Eles têm dinheiro, o poder e a intenção de mudar as coisas. Não ficam sentados pagando voluntariamente mais impostos. Pelo contrário, buscam maneiras de minimizar sua carga tributária. Contratam advogados e contadores competentes e convencem os políticos a mudar as leis e a criar artifícios legais. Eles têm recursos para fazer mudanças. O Código Tributário dos Estados Unidos também oferece outras formas de reduzir os impostos. Muitos desses instrumentos estão à disposição de qualquer um, mas são, em geral, os ricos que tiram proveito deles, porque cuidam de seus negócios. Por exemplo, 1031 é um jargão para a seção 1031 do Código da Receita Federal, que permite a um vendedor diferir, ou seja, adiar, o pagamento dos impostos sobre o ganho de capital resultante da venda de um imóvel, se este for trocado por um imóvel mais caro. Se continuar aumentando o seu patrimônio mediante a troca de imóveis, seus ganhos não serão tributados enquanto não liquidar a transação. As pessoas que não se beneficiam desta economia nos impostos, permitida legalmente, estão perdendo uma grande oportunidade de ampliar sua coluna de ativos. O leão. O leão levará tudo o que você permitir. Em última instância, o sistema tributário é justo, à medida que nivela todos os que estão na mesma situação. Se está disposto a investir, as leis fiscais vão trabalhar a seu favor. Se quiser apenas ganhar dinheiro e comprar passivos, elas não lhe darão qualquer folga, e é provável que você pague o máximo de imposto possível. Os pobres e a classe média não têm os mesmos recursos. Ficam sentados e deixam que o governo espete em seus braços as agulhas para drenar seu sangue. Atualmente, fico chocado com o número de pessoas que pagam mais impostos ou aplicam menos deduções simplesmente porque têm medo do governo. E sei como um agente tributário do governo pode ser apavorante e intimidador. Tenho amigos cujos negócios foram fechados e destruídos para só depois descobrirem que se tratava de um erro do governo. Tenho consciência disso tudo, mas o preço de trabalhar de janeiro a meados de maio é muito alto para essa intimidação. Meu pai pobre nunca se rebelou, nem meu pai rico. Ele foi apenas mais esperto e usou as sociedades anônimas, o maior segredo dos ricos. Se trabalha por dinheiro, você dá o poder ao seu empregador. Se o dinheiro trabalha para você, o poder e o controle são seus. Você lembrará a primeira lição que aprendi com meu pai rico. Eu era um garoto de 9 anos que teve que sentar e esperar até que resolvesse falar comigo. Sentava no seu escritório esperando que me atendesse. Ele me ignorava propositalmente.
Queria que eu reconhecesse seu poder e desejasse tê-lo um dia. Durante todos os anos que eu estudei e trabalhei com ele, sempre me lembro que conhecimento é poder. E com dinheiro vem mais poder, o que exige o conhecimento certo para mantê-lo e fazê-lo se multiplicar. Sem esse conhecimento, o mundo bate em você. O pai rico sempre recordava a mim e ao Mike que o maior tirano não era o padrão ou o supervisor, mas o leão. Se você deixar, o homem dos impostos sempre tirará mais de você. A primeira lição relativa a fazer o dinheiro trabalhar para mim, em vez de trabalhar pelo dinheiro, tem na verdade tudo a ver com poder. Se trabalha por dinheiro, você dá o poder ao seu empregador. Se o dinheiro trabalha para você, o poder e o controle são seus. No momento em que adquirimos esse conhecimento do poder do dinheiro trabalhando para nós, o Pai Rico quis que nos tornássemos financeiramente espertos e não deixássemos os tiranos nos intimidar. Você precisa conhecer as leis, as formas como o sistema funciona. Se for ignorante, é fácil ser intimidado. Se sabe do que está falando, tem uma chance de vencer. É por isso que ele pagava tanto aos advogados e contadores especializados em tributação. Era menos dispendioso pagar-lhes do que ao governo. A melhor lição que me deu e que utilizei na maior parte da minha vida é: seja inteligente, não seja oprimido. Ele conhecia a lei porque era um cidadão que a respeitava. Se sabe que está certo, você não terá receio de se defender, mesmo se estiver enfrentando Robin Hood e o seu bando. Cada dólar na minha coluna de ativos era um ótimo empregado, se esforçando para se multiplicar e comprar para o chefe um novo Porsche. Meu pai, instruído, sempre me incentivou a conseguir um bom emprego em uma grande empresa. Ele falava das vantagens de subir na hierarquia empresarial. Ele não entendia que, dependendo apenas do salário de um patrão, eu seria gado se encaminhando mansamente para o abate. Quando contei ao meu pai rico o conselho do meu pai pobre, ele deu uma risadinha. Por que não ser dono da hierarquia? Foi tudo o que disse. Eu era garoto e não entendia o que o meu pai rico queria dizer com que ser dono da minha empresa. Era uma ideia que parecia impossível e assustadora. Embora a ideia me empolgasse, minha juventude não me permitia vislumbrar a possibilidade de que adultos trabalhassem algum dia para uma empresa da qual eu seria o dono. O importante é que, se não fosse pelo meu pai rico, eu teria provavelmente seguido o conselho do meu pai instruído. Foi apenas a lembrança ocasional do meu pai rico que manteve viva a ideia de ter minha própria empresa, o que me fez seguir um caminho diferente. Quando eu já estava com 15 ou 16 anos, sabia que não podia continuar a trajetória que meu pai instruído recomendava. Não tinha ideia de como fazer, mas estava disposto a não seguir na direção em que a maioria dos meus colegas se encaminhava. Essa decisão mudou a minha vida. O dono da hierarquia. Hoje, à medida que a tecnologia muda a forma como trabalhamos e fazemos negócios, falo com mais e mais pessoas que se perguntam: como posso me tornar o dono da hierarquia? O capitalismo está prosperando e o sistema de livre mercado significa que os empresários que oferecem um produto melhor a um preço mais acessível têm uma boa chance de sucesso. Com os meus 20 e poucos anos, o conselho do meu pai rico começou a fazer sentido. Tinha saído da marinha e estava trabalhando na Xerox, ganhava muito bem, mas cada vez que olhava para o contra-cheque me sentia desapontado. As deduções eram enormes e quanto mais eu trabalhava, maiores eram. À medida que eu me tornava bem-sucedido, meus chefes falavam de promoções e aumentos. Era lisonjeador, mas podia ouvir o pai rico sussurrando no meu ouvido: para quem está trabalhando? Quem você está enriquecendo? Em 1974, ainda estava na Xerox, criei minha primeira sociedade anônima e comecei a cuidar do meu negócio. Já havia alguns ativos na minha coluna de ativos, mas agora estava determinada a focar um mercado maior. Esses contra-cheques cheios de deduções justificavam todos os conselhos que o pai rico me dera ao longo dos anos. Via o futuro que me aguardava se seguisse o conselho do meu pai instruído. Muitos empregadores temem aconselhar seus empregados a cuidar de seus próprios negócios. Estou certo de que isso pode ser válido para certas pessoas. Mas, no meu caso, a atenção dada aos meus negócios, ao aumento de ativos, tornou-me um empregado melhor. Agora eu tinha um objetivo. Chegava cedo e trabalhava diligentemente, juntando todo o dinheiro possível para começar a adquirir imóveis.
O Havaí estava começando a crescer e havia fortunas a serem feitas. Quanto mais eu percebia os estágios iniciais da expansão, mais máquinas Xerox vendia. Quanto mais vendia, mais dinheiro ganhava. E, naturalmente, mais deduções apareciam no meu contra-cheque. Era inspirador. Estava tão ansioso para fugir da armadilha que eu trabalhava mais e não menos. Por volta de 1978, costumava ocupar um dos 5 primeiros lugares entre os vendedores, às vezes o primeiro. Estava louco para sair da corrida dos ratos. Em menos de 3 anos, faturava mais na minha pequena empresa, uma companhia imobiliária, do que na Xerox. E o dinheiro que ganhava na minha coluna de ativos, a minha empresa, era dinheiro que trabalhava para mim. Não era eu batendo em portas para vender copiadoras. O conselho do meu pai rico fazia mais sentido. Logo, o fluxo de caixa das minhas propriedades permitiu que a minha empresa comprasse o meu primeiro Porsche. Meus colegas vendedores da Xerox pensavam que eu estava desperdiçando as minhas comissões. Não estava, eu as investia em ativos. O meu dinheiro estava trabalhando arduamente para fazer mais dinheiro. Cada dólar na minha coluna de ativos era um ótimo empregado, se esforçando para se multiplicar e comprar para o chefe um novo Porsche, a ser deduzido da renda tributável. Comecei a trabalhar mais para a Xerox. O plano estava funcionando e o meu Porsche era a prova. Ao aplicar as lições do meu pai rico, eu, tão jovem, pude sair da proverbial corrida dos ratos de ser empregado. E isso foi possível dado aos sólidos conhecimentos financeiros adquiridos com essas lições. Sem esses conhecimentos, que chamo de QI financeiro, o meu caminho para a independência financeira teria sido muito mais difícil. Agora, dividido com os outros por meio de seminários, tudo o que aprendi. Lembro aos ouvintes que o QI financeiro se compõe de 4 grandes áreas de conhecimento. Primeiro, contabilidade. É o que chamo de proficiência financeira ou habilidade para ler os números. Uma habilidade vital se quiser construir um império. Quanto mais dinheiro estiver sob sua responsabilidade, mais acuidade é exigida ou a casa desmorona. É o lado esquerdo do cérebro em ação, ou a atenção aos detalhes. A proficiência financeira é a capacidade de ler e entender demonstrações financeiras, o que lhe permite identificar os pontos fortes e fracos de qualquer negócio. Segundo, investimento, o que chamo de ciência do dinheiro que faz dinheiro. Envolve estratégias e fórmulas que usam o lado direito do cérebro ou o lado criativo. Terceiro, entendimento de mercado, a ciência da oferta e da procura. A necessidade de conhecer os aspectos técnicos do mercado, o que está relacionado à emoção, para além dos aspectos fundamentais e econômicos do investimento. Um investimento se justifica ou não com base nas condições correntes de mercado. E quarto, a lei. Uma sociedade anônima tem os artifícios técnicos contábeis e o investimento e os mercados podem permitir um crescimento explosivo. Uma pessoa com conhecimento das vantagens tributárias e da proteção oferecida por uma sociedade anônima pode enriquecer muito mais rapidamente do que alguém que é simplesmente um empregado ou um único proprietário de uma empresa. É como a diferença entre alguém que caminha e uma pessoa que pode voar. A diferença é muito profunda quando se trata de riqueza de longo prazo. Vantagens tributárias. Uma sociedade anônima pode fazer muitas coisas que uma pessoa física não pode, como pagar despesas antes dos impostos. Essa é uma área de especialização muito empolgante. Os empregados ganham e o imposto é descontado na fonte. Assim, eles têm que tentar sobreviver com o que sobra. Uma sociedade anônima fatura, gasta tudo o que pode e paga impostos sobre o que resta. É uma das principais brechas tributárias de que os ricos se valem. É fácil constituí-las e não são dispendiosas, e os seus próprios investimentos geram um bom fluxo de caixa. Por exemplo, se você é dono de uma sociedade anônima, as suas férias podem ser reuniões do conselho no Havaí. Prestações do carro, seguros e consertos são despesas da sociedade. A mensalidade da academia de musculação também. A maioria das refeições em restaurantes pode ser considerado como despesa e assim por diante, mas faça isso legalmente antes de pagar o imposto. Proteção contra processos judiciais. Vivemos em uma sociedade litigiosa. Todos querem uma parte do seu dinheiro. Os ricos escondem boa parte de sua fortuna por meio de sociedades anônimas em fundos fundiciários para proteger seus ativos dos credores.
Quando alguém processa uma pessoa rica, depara-se frequentemente com camadas de proteção legal e descobre finalmente que a pessoa rica não possui de fato nada. Os ricos controlam tudo, mas não possuem nada. Os pobres e a classe média tentam ser donos de tudo, mas perdem para o governo ou para cidadãos que gastam de processar os ricos. Eles aprendem com a história de Robin Hood: tire dos ricos e dê aos pobres. Não é o objetivo deste livro entrar nos detalhes da propriedade de uma sociedade anônima, mas se você possui qualquer tipo de ativo legítimo, eu sugeria que pensasse o mais rápido possível em saber mais a respeito da proteção e dos benefícios oferecidos por uma sociedade anônima. Há muitos livros sobre o assunto que lhe mostrarão até os passos necessários para formá-los. Os livros de Garrett Sutton sobre sociedades anônimas fornecem uma visão maravilhosa sobre o seu poder. O QI financeiro é, na verdade, a sinergia de várias competências e talentos, mas eu diria que é uma combinação das 4 habilidades técnicas mencionadas anteriormente, o que constitui a inteligência financeira básica. Se você aspira a uma grande fortuna, é a combinação dessas habilidades que aplicará sua inteligência financeira.